Arquitetura é tempo. Ela revela o que uma cidade pensa, valoriza e deseja. E quem acompanha esse mercado por décadas não vê apenas projetos, vê mentalidades mudando. Hoje nós vamos falar sobre evolução, sobre linguagem e sobre identidade. Eu escolhi dueto para me vestir, porque moda também é construção de imagem. E nesse episódio eu estou com o melhor da dueto. E nos pés, Arezzo, porque design atemporal atravessa gerações, assim como a boa arquitetura. Hoje eu recebo Sofia Linhares, assistente social, pós-graduada em psicopedagogia, professora de filosofia por algum tempo, mas é editora da revista Ambientes, uma publicação que há 3 décadas acompanha o mercado de arquitetura do Ceará. Uma mulher que viu o setor se transformar, amadurecer e se reposicionar. E eu recebo nesse episódio com muito carinho, muita alegria, Sofia Linhares, chega mais linda. Bom Que prazer dia. ter você aqui, minha linda. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Que coisa boa. Sente-se, minha linda. Fique à vontade. Estamos entre nós. Entre nós. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Entre Nós por Rosiane Duarte, com uma convidada muito especial, que eu tenho uma conexão de muito tempo, Sofia Linhares. Bem-vinda, minha querida. Prazer todo meu, Rose. Obrigada pelo convite. Que maravilha. Gente, a Sofia, há algum tempo, eu iniciei o meu trabalho com lives todas as semanas lá na loja sul da Duluz. E ela vivia dizendo, Rose faz podcast, Rose faz podcast. Então, uma incentivadora, olha eu aqui, com 60 anos, com o meu melhor, a minha alegria, enquanto muita gente diz, se aposenta, vai descansar. Eu estou aqui feliz por estar desenvolvendo esse trabalho e ela tem participação nisso. Obrigada pelo seu incentivo. Mas você não é mulher de se aposentar, você tem muita energia para dar. Uma coisa boa! Sofia, eu lhe admiro muito pelo seu conhecimento, pela sua trajetória, pela sua jornada. Você é uma mulher que busca o conhecimento, você viaja, você é atenta, você é sensível aos detalhes, e nada do que eu estou dizendo é demasiado, é real. Tá? Então, eu queria saber de ti, primeiro se apresenta e fala desse olhar sensível de quando você começou há 30 anos a revista Ambientes e da arquitetura atual. Bom, você já me apresentou, né? Sou Sofia Linhares, editora da revista Ambientes, entre outras coisas. Essas outras coisas, talvez não, né? Foi a base de todo esse meu olhar que você explicou. Uhum. E a revista Ambientes, ela foi, vamos dizer, uma pioneira no mercado, pioneira mesmo, né? Porque ela é anterior à Casa Cor, Ceará. Anterior à Casa Cor. Nós somos de 98. Então, a gente vai fazer quase 3 décadas. Esse ano nós estamos, porque nós temos uma publicação, que é o nosso, vamos dizer, o nosso carro-chefe, né, que são os anuários, onde a gente faz uma compilação dos melhores projetos do ano. Esse anuário, ao longo desse tempo, ele se tornou um book, né, é um table book, né, e esse anuário, esse ano, está na edição 25. Olha só. E no próximo ano, 2027, porque nós somos de 98, né? Nós estaremos fazendo da revista a publicação normal, nós estamos fazendo 30 anos de mercado sem publicações. Nossa! Então, assim, realmente nos dá muito prazer e orgulho, porque é um marco na história editorial e da arquitetura do Ceará. Então, e com esse olhar de 30 anos, o que você vê que mudou aqui no nosso estado? Porque eu sei que você está no Rio Grande do Norte, está em outros lugares, mas aqui? Muita coisa mudou, não só aqui, né? Mas vamos nos atentar ao nosso mercado. Vamos.
Quando nós começamos, Rose, isso lá atrás, Uhum. né? A arquitetura, ela era tratada como, vamos dizer, algo muito distante do consumidor É final, muito rico, distante do do consumidor consumidor. final, né? Vamos Tá. dizer, somente aquelas A classes, a elite. elite, teriam acesso a um arquiteto. E até mesmo o número de profissionais eram muito limitados, né? Uhum. Nós tínhamos 3, 4 nomes de destaque na época. E o mercado como um todo, ele era realmente ainda muito carente. Estava. Como é que a revista entrou, né? Ela entrou Aham. porque eu percebi um movimento, né? Eu estava na área de Uhum. publicidade e percebi um movimento no mercado, um mercado ascendente, né? Mas as próprias lojas ainda eram muito, vamos dizer, carentes, né? Porque naquela época as informações chegavam muito Muito. É. tardias, né? De E São Paulo, até chegar de São Paulo aqui, imagina do restante do mundo. isso, eram muito tardias e além disso não tinha esses canais de informação, né, que nós Uhum. temos hoje, que é instantâneo. É. Então, era tudo muito mais demorado, vamos dizer assim, era um Uhum. processo muito mais demorado até você ter acesso ao que se tem mundialmente falando. Né? Então, nós estamos falando aí da década de 90. 90, né? Estamos falando do final da década de Uhum. 90, e nessa época, a arquitetura está muito ligada à moda, É. né? E nessa época estava verberando o minimalismo, né? Hum. Então, o minimalismo. Aquelas casas brancas, com Estavam pouco. surgindo, né? É. Saindo daquela casa, vamos dizer, de certa forma, aquela casa mais personalizada e entrando num processo mais tendencioso, Uhum. né? Eu lembro da Adriane Galisteu mostrando o apartamento dela, todo branco, com móveis brancos, paredes brancas, piso branco. Eu digo, meu Deus do céu, como é viver num lugar tão branco? Então, assim, nós estamos falando aí do minimalismo, né? Então, realmente, os materiais que estavam começando a ser usados era o aço, né? Era o Uhum. branco, era tudo muito menos, Uhum. né? E nós começamos nesse processo, apesar de, eu diria que nessa época, as casas, essas casas, elas eram mais, tinham mais propriedade, mais personalidade, porque tanta, não tinha ainda tanta ditadura das tendências. Tá. Né? Era um mercado carente? Era. Né? Era um Uhum. mercado que estava somente se descobrindo, Uhum. vamos dizer Uhum. assim? Era. Mas também, ao mesmo tempo, os projetos eram muito verdadeiros. Sim. Tinha muito a cara do cliente? Sim, tinha muita ainda a cara do cliente, exatamente por esses fatores que eu acabei de falar, né? Uhum. Da falta de acesso ao excesso de Uhum. informação. Entendo, entendo. Então, tinha muito ainda nessa época, o profissional tinha que estar ali, lado a lado com o cliente, né? Muito íntimo do cliente, Entendo, para que o processo acontecesse. entendo. Ah, eu pesquisando, olhando a revista, porque nós somos parceiras há muito tempo, e aí a gente começa a observar que nos projetos mais antigos, né, tinha muito mais relíquias, peças dos avós, dos tataravós, dentro do novo. Então, era uma mistura do novo, do contemporâneo, né, que é moderno, contemporâneo, com o que era da família, da tradição. Hoje ainda se usa os arquitetos ainda privilegiam essa peça que traz memória afetiva? Bom, é todo um processo. Uhum. É todo um processo, Rose. Nessa época, quando começou, né, as pessoas não se desfaziam ao se mudar ou ao Uhum. reformar, elas não se desfaziam dos objetos de afeto, dos objetos, vamos dizer assim, emocionais, né? Uhum. Então, tudo isso era preservado no projeto.
ao longo dos anos, com a infiltração, vamos falar assim, né, de tendências, com as tendências ditando o que é interessante para a sua casa. O piso, a parede, quadro, Iluminação, móveis. móveis. Então, isso foi sendo incorporado de uma maneira tão forte que as casas foram começando a perder um pouco a identidade, né? Isso é um processo, vamos dizer aí, nos 10 anos, nós estávamos falando de 1990, agora vamos para 2010. Em 2010, que aí sim, nós já tínhamos a revista Ambientes e a Casa Cor, já tínhamos 10 anos de mercado, então nós fomos impulsionadores, né, desse processo de consolidação da arquitetura, vamos dizer. Em 2000, mais profissionais no mercado. Mais profissionais, e porque também eles estavam sendo divulgados, tanto na Casa Cor, estavam sendo mostrados, tanto na revista, então as pessoas passaram a conhecer e passaram a sentir necessidade de ter um arquiteto. Então, em 2010, eu diria que já se falavam, o meu arquiteto, meu médico, tinha o meu médico, mas eu tenho o meu arquiteto, né? Verdade. E nós tínhamos um leque bem maior de profissionais. E aí, nesse ano foi quando eu entrei no mercado de arquitetura, 2010. Olha só, né? Então você já começou você já entrou na fase de que o mercado já estava em ebulição, né? Já estava em ebulição, onde os profissionais já buscavam referências fora, onde os profissionais já iam buscar em Milão, né, tendências, que é o grande berço, né, do design mundial, Milão. E isso começou a, vamos dizer assim, trazer projetos mais padronizados e menos pessoais. São casas muito parecidas, mas eu ouvia gente falando assim, clientes, eu já ouvi clientes, eu quero lustre igual do fulano de tal, da casa do meu amigo tal. Eu já recebi, como meu marido é amigo de donos de construtoras, quantas vezes eu ouvi isso na loja? Então, o cliente, ele buscava, vamos dizer, referências, né? Ainda não tinha Pinterest, ainda não tinha Instagram, o Instagram é de 2012, tá? Então, eles buscavam referências nas revistas, né? E eram realmente esperadas as edições, eles buscavam essa referência. E aí sim, eles viam, né? Eu quero esse aqui, eu gostei disso, né? E aí é onde começa o processo criativo do arquiteto. Aonde dá o início de tudo? A referência que o cliente traz, a bagagem do arquiteto, quem vem primeiro, né? Porque o arquiteto ele tem que ser um tradutor dos anseios, das necessidades, né? Ele tem que ser o grande maestro entre a técnica, né, as necessidades, os sonhos. Ele é esse maestro. É verdade. Senão, a casa não fica com a cara do cliente. Sim, sim, do arquiteto. Sim, e é como eu estava falando anteriormente, é todo um processo, né? Então, assim, 2012 chegou o Instagram, né? Chegou um turbilhão de referência, né? O que nós não tínhamos na década de 90, nós passamos a ter em excesso. Verdade. Né? E aí, realmente, gerou uma casa muito padronizada, muito igual, sabe? Então, assim, hoje, né, nós já estamos no movimento de volta. Nós já estamos no movimento de volta, mas esse movimento de volta está só começando, né? Ainda é lento. Ainda é lento, porque tudo é um processo, né? E isso começou, as pessoas, os próprios profissionais começaram a se incomodar a partir do ano passado, nesse processo, porque o excesso de informação está nos incomodando,
né? É verdade. O excesso de padronização está nos incomodando. Nós estamos num processo de volta ao manual, E de de volta à volta ao personalidade. Eu personalização. vejo isso na iluminação, o quanto eu tenho feito projetos, eh eh desenhado a peça, desenhado pelo próprio arquiteto, a gente envia para a fábrica faz, então aquele lustre ou aquela peça é daquele cliente, com a cara do cliente, do arquiteto que criou para aquele cliente. Exatamente, né? Não só a iluminação, móveis, né? Tudo desenhado, tudo e muito o ecletismo, que é o que está voltando, né? Que é o que você fez a pergunta lá, aquela pergunta, que é a mescla. É você O trazer, clássico com o contemporâneo. é você não ter, é dizer não à tendência. A tendência é você. É o que você vive, é o que você representa, é o teu estilo, porque nós somos únicos, né? Então, a tua casa, como a maneira de você se vestir, ela fala por você. É verdade. Ela tem que falar por você, né? É. E voltando para entre 2010 e 2020, vamos dizer assim, né? Nessa A década, pandemia. até a pandemia, né? Vamos falar, porque a pandemia foi outro marco, né? Então, vamos de 2010 a 2020. Eu tenho o privilégio de ver uma variedade enorme de projetos, porque todos os projetos passam por mim. Então, daí o meu olhar muito afiado, daí o meu olhar muito sensível, detalhista. apurado. Isso. Só que assim, o que é que eu venho percebendo ainda, né? Chegam até mim projetos maravilhosos. Só que eu sempre pergunto, quem moraria ali? E eu vejo que são projetos que qualquer pessoa moraria ali. São projetos, vamos dizer, que tem mais caras de showrooms, belíssimos showrooms, do que você ver o projeto e dizer, poxa, essa pessoa é muito estilosa, essa pessoa que mora aqui tem muita personalidade. Né? E isso, a culpa é do profissional? Não só. Não só. A culpa também é do mercado. Porque o mercado, aí a gente volta para o oposto, né? A velocidade de que as peças e as tendências chegam ao mercado, já é o oposto lá da década de 90, é muito grande. Né? Você vai ver uma peça em Milão, com pouco tempo ela tá aqui. E essa que eu chamo muito a ditadura das tendências, né? Faz com que eu veja a mesma peça em vários projetos. Eu vejo a mesma luminária em vários projetos. É verdade. Né? É um efeito de escala, né? É um efeito escala. E que isso faz, se eu junto esses projetos numa publicação, parece tudo igual. As cadeiras. As cadeiras são as mesmas, as cadeiras de jantar são as mesmas em vários projetos. É verdade. Né? Então, isso é muito, vamos dizer assim, comprometedor. Comprometedor, e eu acho que arriscado com o advento da IA. Essa já é uma outra, já é um outro momento. Já é um outro momento. Já é um outro momento, né? Com a pandemia, o que mudou? O olhar para dentro? As pessoas começaram a olhar mais a casa como lar ou só como local para dormir? Olha, a pandemia botou todo mundo em casa, né? Obrigou-nos. Ela botou todo mundo em casa. E não foi um mês, né? Então, você passou a ver a necessidade de ter uma casa que atendesse às tuas necessidades reais, né? Uma casa prática. Não só prática, né? Funcional. Funcional, mas também acolhedora, sabe? Não é mais aquela casa dormitório, né? O que eu chamo de casa dormitório, porque até a pandemia nós estávamos num automático que nós saímos de manhã e voltávamos à noite, né? Então era para dormir.
para dormir e sair correndo no dia Exato. seguinte. Então, era casa dormitório. E quando você foi obrigada a sentir, vivenciar e viver a tua casa, aí você, estou precisando disso, Isso. disso. Esse armário não tá ideal para mim, ele não é funcional nesse lugar. Não é funcional, eu preciso de mais espaço, eu preciso de abrir, É. né? Ou então eu preciso de mais luz. intimismo, não, ou de abrir, ou então não, de fechar. É. Eu preciso de ter cantos reservados, eu preciso de ter lugares onde eu possa estar comigo mesma. Com a natureza. A natureza passou a ser fundamental, daí veio o movimento da biofilia, Uhum. né? Então, é tudo uma cadeia de movimentos, né? Daí a necessidade do verde, daí a necessidade do conforto, né? E desses materiais mais naturais, sensíveis ao toque, né? Verdade. Então, o olhar tanto da indústria como dos profissionais passaram a mudar, porque o cliente passou a exigir um outro tipo de leitura para casa. É verdade. Quando o cliente exige esse tipo de leitura, eu lembro de um cantor, eu não lembro o nome dele, que ele falou que ele queria uma casa com cara de sertão e no Alphaville só tinha casa quadrada. O João Gomes, João Gomes? Fizeram a casa desse homem com cara do que ele queria? Bom, a história do João Gomes já é essa parte que nós falamos desse movimento que começou no ano passado, que eu falo já da história do João Gomes. Tá certo. Estamos na pandemia. Estamos na pandemia. Pronto. Então, né, houve todo um processo de mudança da casa, né? E um outro fator muito relevante da pandemia foi o processo, vamos dizer, das mídias sociais. Tudo tinha que ser online. Né? Não existia o contato, então tudo tinha que ser online. Então, se fortaleceu muito as mídias. Né? E eu diria que, nesse momento, a revista, aí venho para a revista, ela sofreu uma ruptura também. O papel, revista em papel. Mesmo porque, na época, não tinha como fazer, né? Não tinha como fazer, não tinha como tocar. Então, a revista teve que ser, quando na volta, nós tivemos também que nos readaptar ao processo, nos reajustar. E eu sempre digo que eu ainda estou me reajustando. Eu ainda não concluí o processo. Não. Eu imagino. Porque assim, foi uma ruptura muito grande, né? E o mercado mudou como um todo. O mercado mudou totalmente a forma de ver o físico e o digital, né? Então, hoje, nós fazemos daí a proposta do que era anuário, do que era mais parecido como uma edição especial, passar a ser um livro, um book, né? Um book onde você guarda memórias, onde você registra o teu projeto, onde você registra o teu trabalho. Não é mais uma revista. Não é uma revista, né? É um livro onde você é referência do teu nome para o teu nome, marca a tua trajetória Se fosse profissional. O álbum de família que você faz para ter sempre ali como memória. Como memória. Mudou a linguagem. A linguagem mudou. Verdade. Né? Então, hoje nós fazemos essa publicação, que é o nosso book regional, que também deixou de ser só Ceará, ele passou a ser Rio Grande do Norte e Paraíba, que são as praças que nós trabalhamos, né? Ele é um book regional. E, além disso,
eu voltei o meu olhar, né? Porque eu acho que assim, a revista Ambientes, ela botou muita gente boa no mercado, Uhum. né? Ela fez o nome de muita gente para o mercado cearense, só cearense como do Rio É Grande do verdade. Norte, né? Principalmente quando eu entrei em 2010, hoje eu vejo arquitetos de 2010 renomados, fazendo projetos lindos, tendo muitos projetos. Então, essa construção, você ajudou nessa cadeia de construção desses profissionais. Sim, sim, né? Nós fomos um dos canais É responsáveis, verdade. né? Um dos canais fortemente responsável, É. com uma Casa Cor também, Isso, é né? verdade. Com uma Casa Cor, porque nós éramos vitrines, Uhum, né? uhum. É. Para esses profissionais. E pós-pandemia, né? Eu também me voltei muito porque antes nós tínhamos 3 faculdades de arquitetura. Uhum. Hum? Agora somos quantas? 10? Nós somos em torno de. A última vez que eu contei eram 12. 12. A última vez que eu contei. Ainda falta Uhum. atualizar os Aham, dados, aham. tá? 12. Então, é uma enxurrada, né? É uma chuva. Não só arquitetura, né? Design Não de. só arquitetura, em todas as É. áreas, né? Em todas as áreas. É uma chuva de novos profissionais no mercado a cada 6 meses, né? E aí, você imagina, né? A Uhum. competitividade, né? É verdade. Sem contar que, lá em 2010 eu falei que as pessoas passaram a adotar o meu arquiteto, Aham. né? Hoje, quase toda a família tem o O seu seu arquiteto. arquiteto. É O verdade. seu arquiteto, né? Porque alguém da família se formou em arquitetura, Uhum. como o advogado, como o É. médico, né? Então, é um mercado muito competitivo e que essa nova geração precisa de um cuidado especial, precisa também de um veículo que mostre o diferencial, quem tem potencial, uma curadoria de olhar Uhum. voltado para essa nova geração. Então, hoje nós também fazemos uma edição nova geração. A nova A geração, nova uma coisa geração. boa. E aí hoje nós vivemos um movimento contrário do João Gomes, por exemplo, que quer Volta. uma casa não é de palha, mas ele quer uma casa com Com cara de telha, casa. com cara de Com cara casa de dentro do casa. Alphaville. Casa da vovó, né? É. Nós Eu lembro que desculpa, eu lembro que eu até vi alguns arquitetos dizendo seria essa uma casa assim, fazendo projeto Sim, e sim, mostrando para ele na internet. sim. Vamos lá. Passamos pandemia, né? E aí houve um boom da arquitetura. Todos os segmentos sofreram na pandemia, Isso, mas o nosso menos a não. arquitetura. Menos a arquitetura. Glória a Deus. Porque todo mundo se voltou Foi, para dentro de casa e se voltou para o lar. é verdade. Então houve um boom no mercado. E esse boom no mercado, que eu falo, é de uma forma geral, de lojas, de números mesmo de lojas, né? O que as lojas têm para oferecer ao mercado. Só que aí nós voltamos àquela questão. Se a gente vai em várias lojas locais, eu estou falando aqui locais, né? Que nós estamos falando do mercado do Ceará. Nós vamos em várias lojas locais e a gente procura uma peça, vamos dizer, mais diferente, uma peça que não seja tão tendenciosa, nós não vamos encontrar, porque o mercado oferece o mesmo do mesmo. Dificilmente, aí vem a história. O arquiteto, ele tem que garimpar. O arquiteto é difícil para ele também, porque o cliente quer tudo para ontem. E o ontem é todo igual, porque o mercado coloca à disposição o que vende mais. Né?
o que é o mais comercial. É. E aí entra um conflito entre o autoral e o comercial. Como fazer o autoral Uhum. se eu não tenho a mão, né? É. Porque aí um projeto autoral, ele demanda muito mais tempo, ele demanda muito mais trabalho, ele demanda muito mais garimpo. O que é o mais rápido? O que é o mais comercial? Eu ir na loja e eu digo que eu estou garimpando, mas eu não estou garimpando, eu estou Escolhendo escolhendo, o que tem. né? O que tem de acesso naquele momento. Mas também, volto a dizer, o cliente é responsável, Uhum. porque o cliente ele não tem, né, a paciência, ele quer para ontem. E um projeto autoral, ele demora, ele requer Verdade. cuidado, né? Só que aí isso começou a incomodar o mercado como um todo, Uhum. né? E aí veio, que é onde nós voltamos, o processo de volta. Gente, tá tudo muito igual, né? Casa quadrada, espelhada, com muito metal, com muito. Não é isso que a gente vê? É isso que a gente vê. A gente entra As nos portas nossos imensas, condomínios, né? Nos nossos condomínios, e é tudo muito, como o João Gomes disse, são muitas caixas. caixas. São muitas caixas, são muitas portas gigantescas, Uhum. né? São muitos vidros, são muito, sabe? É completamente diferente, né? Quando você entra num vilarejo ou no mesmo num condomínio, vamos dizer, americano, europeu, né? Uhum. Que as casas têm a cara, cada casa, ela não precisa ter uma unidade, Uhum. né? Não precisa ter uma unidade, porque cada casa é uma casa. Cada morador tem um estilo. Tem a sua personalidade. Isso, né? Então, isso vem sendo, né? Agora é o tema da vez. Agora é o tema da vez. Agora, o que é que nós temos em evidência? A personalização, né? A volta a tudo que ficou para trás. O maximalismo, né? Falando mais alto do que o Uhum, minimalismo. E uhum. quando eu falo em maximalismo, Cores. cores É, viva, sabe? Cores que te inspirem algo, é. cores que te digam, que te representem o teu Uhum. estado de espírito. Isso não só nas residências, como também nos projetos Corporativos. corporativos. É Né? verdade. Então, a volta do maximalismo de uma maneira coerente, Uhum. né? A volta da casa da vovó, daquela peça recuperada, restaurada. Aquela cristaleira. Eu sempre falo, né, que eu espero daqui a pouco não falar mais isso. Eu sempre falo que as pessoas, quando se mudam, parece que não tem história. Elas morreram e renasceram naquela casa. Elas não trazem nada. Como assim? Faz sentido. Como assim? Faz sentido. Onde está a minha história de vida? Se você observar, as casas, pega uma revista Ambientes, nem porta-retrato tem mais. É verdade. Na minha ainda tem. E eu ponho todos os álbuns à mostra, eu tirei de dentro do armário, para que os meus netos brinquem, peguem, olhem. Quem é? Quem é? Quem é? Não quero mais cuidado com nada. Eu quero usar, eu quero usar. Sofá, eles pulam, brincam. E aí um dia minha arquiteta viu um stories meu dos meninos pulando em cima do sofá. Dona Rose, a senhora lembra quanto custou esse sofá? Eu digo, meu amor, eu quero é ser feliz. E é isso que o João Gomes queria. Ser Feliz feliz, dentro da se casa. sentir Pertencente. pertencente. Falando em casa, com cara de casa, Uhum. não só o João Gomes. Esse movimento de retorno a raízes já é reconhecido, já é percebido mundialmente. Recentemente, o arquiteto pernambucano, né, lá do interior de Pernambuco, José Wagner, Zé Wagner, ele fez a casa de manhã, a casa para a mãe dele. Só que o projeto ganhou o melhor prêmio do ano pela Olha. Arquiday, que Ai, é que um prêmio lindo. reconhecido mundialmente. Né? E se você vê a casa aos olhos comuns, você vai dizer: o que essa casa tem?
ela tem soluções. Ela tem soluções. Sabe aquele carro que é vendido e que você acha que é igual a todos, mas ele é bem mais caro porque ele tem tecnologia embargada? É essa casa. São soluções técnicas embargadas na casa, soluções aparentemente simples que ele buscou cuidadosamente, garimpou cuidadosamente e fez uma casa totalmente com propósito. É a casa com alma? A casa com alma também já está muito. Essa palavra casa com alma já está também muito tendenciosa. Né? Eu diria que é uma casa feita com muita intenção, com muito zelo, com muito cuidado. É isso que ele, quando ele fala casa com cara de casa, é se sentir pertencente às raízes dele. As raízes dele é casa com telhado, com telha, sabe? As portas não são imensas. Ele queria se sentir na casa dele, né? E não importa onde essa casa está localizada, se ela está no condomínio mais sofisticado do lugar ou não, mas é ali a casa dele, é o espaço dele. Mas não se preocupe, choveu o arquiteto agora para fazer a casa dele. Foi, uma coisa boa. Mas como o nosso tempo, todos estão ali já me dizendo que está finalizando, o que você diria hoje para novos arquitetos que estão entrando no mercado? Qual conselho você daria com toda essa experiência e bagagem que você tem, toda esse olhar macro, porque eu sei que você tem esse olhar macro que vai além do local, tá? O que você diria para ele? Olha, eu acho que o principal objetivo da arquitetura é projetar com intenção, com propósito. Tudo tem que ter uma razão de ser e de estar. Então, assim, meu conselho para eles, eu sei que o comercial é importante, mas você não pode se deixar levar somente pelo lado comercial do projeto, né? Acima de tudo, quem vai viver, quem vai morar, é que tem que ditar as tendências e as regras, né? Então, projetar com intenção, com sensibilidade, com emoção, com propósito. Esse é o meu conselho. Ai, que linda! Eu quero te presentear. Você já tem, mas eu acho que tem uma pessoa que gostaria muito de receber. A sua irmã, que me recebeu tão bem na sua casa, com identidade que eu conheci, lá em Guaraciaba do Norte. Gente, é uma história aquela Guaraciaba casa. do Norte, ela tem uma casa que é linda de viver. Eu passei um tempo lá com os meus netos no hotel, mas o lugar que até hoje eles falam é a casa da tia Sofia. Eu só não digo que eu volto lá com tanta frequência porque eu acho distante. Tem que ter um aviãozinho para ir para lá. Nem tanto. Você já está acostumada com o percurso, tanto. né? Mas aquela casa é porque é uma casa realmente com propósito, com linda, alma. Linda, Conta uma linda, história, linda. conta a história do meu pai. Ai, meu Deus, eu me emocionei lá dentro. Meus meninos, eu digo meus meninos, meus santinhos. São seus. Meus santinhos amaram a sua casa. Eu acho que eles se sentiram. E aquelas vacas, e aqueles carneiros, e aquelas plantações, e aquele lugar para correr. Meu Deus, foi um sonho. A tia Sofia. Que bom. Obrigada pela sua contribuição no nosso podcast. Tá? Obrigada por estar sempre por perto, pelas dicas que você sempre me dá. Muito obrigada, eu sou muito grata. E a gente constrói junto, a gente não rivaliza. Aqui não há rivalidade, aqui há construção de mulheres inteligentes, cada um com a sua personalidade, com o seu temperamento, mas que se completam, porque a gente está aqui para contribuir. Para contribuir, para somar. Para somar.
Prazer foi todo meu, obrigada. Obrigada. Quero agradecer meus patrocinadores, a Casa Local, que nos abraça com esse lugar tão lindo, contando histórias reais. Quero agradecer a Arezzo, com todos os sapatos, sandálias. Quero agradecer a Dueto, que me veste com uma curadoria linda, atemporal, com peças versáteis e que me faz sentir muito confiante. Quero agradecer a do Luz Iluminação, que busca personalidade nos projetos de seus clientes, com projetos luminotécnicos pensados com intencionalidade. E agradecer a Casa Local, já agradeci. E se você que está nos acompanhando fez sentido toda essa conversa e quer ser um patrocinador, entre em contato com a nossa equipe. Será um prazer mencionar, falar, viver a sua marca, porque não é só aqui, há outro trabalho que se estende, né, ao podcast, tá? Então, entre em contato com a nossa equipe, será um prazer falar da sua marca nos nossos episódios. Muito obrigada pela companhia, que Deus abençoe você e que, o que eu digo, faça da sua casa um lar. Porque se você fizer uma casa linda, rica, cheia de conceito, mas se você não tiver uma família feliz para viver, vale a pena tudo isso? Então, faça da sua casa um lar. Beijos, fica com Deus e obrigada pela sua companhia.